Neste vídeo nós vamos tratar sobre o sexto selo do Apocalipse. E eu convido você para me acompanhar numa leitura do Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 a 17. Note: E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, ou seja, um pergaminho, né? E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, esses são os versículos, Apocalipse capítulo 6, do versículo 12 ao 17. Analisando primeiramente os versículos, ou do versículo 12 ao 14, vemos que, com a abertura do sexto selo, os grandes distúrbios cósmicos que anunciam os últimos dias começam. Temos, na verdade, duas cenas. A segunda surge da primeira. A repetição da letra E dá um efeito cumulativo a esta cena aterradora. Note o que nós temos aí no versículo. E eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, e o céu retirou-se como um livro ou um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os homens em geral, em Israel em especial, criam que os movimentos regulares dos corpos celestes eram uma prova do controle providencial de Deus. Uma falha nesta ordem era um lembrete horrível de que o fim do mundo estava próximo. Este é o consenso geral na literatura apocalíptica, não bíblica, ainda existente. Isto tinha sua base original nas Escrituras, onde a manifestação física das intervenções de Deus sobre a terra são claramente ensinadas, como, por exemplo, quando Deus desceu no Monte Sinai, e nós lemos que e todo o monte tremia grandemente. Isso está em Êxodo capítulo 19, versículo 18. Não há nenhum problema em compreender os termos literais usados aqui. Entendendo a linguagem como está, seria difícil imaginar como uma cena mais terrível, ou para os homens uma cena mais assustadora. A terra tremendo, o sol se escurecendo, a lua como sangue, as estrelas caindo, mostram em termos muito claros o juízo catastrófico de Deus. Quando alguma dessas coisas tem acontecido na terra, mesmo de uma maneira parcial em nossos dias, os homens têm reconhecido isto como um ato de Deus. Note o que nós temos aí neste versículo. E houve um grande tremor de terra. Esse terremoto, que deve ser tão literal quando qualquer um na história do Antigo Testamento, como por exemplo Amós, capítulo 1, versículo 1, está em pleno acordo com a profecia de Ageu. Note o que diz Ageu. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos:
ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. Ageu capítulo 2, versículo 6, você pode ler todo esse capítulo lá. Esse terremoto era, obviamente, um dos quais o Senhor falou em termos gerais no seu discurso no Monte das Oliveiras, onde ele disse: e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24, versículo 7. Pode-se argumentar que sempre houve terremotos desde o tempo, desde o tempo do dilúvio, por exemplo. Embora isso é verdade, aqueles que estudam os terremotos destacam que o número de terremotos tem duplicado a cada 10 anos, desde que se começou a guardar registro deles. Esse terremoto específico é chamado de O Grande. Note aí a palavra O Grande. Uma palavra que possivelmente indica um terremoto de escala mundial. A palavra terremoto, no grego ocorre, essa palavra que tem aí na Bíblia, no grego, ocorre 7 vezes neste livro do Apocalipse. Mas os únicos 3 que são chamados de grande ocorrem no período que liga o sexto selo, versículo 12, a sexta trombeta, no capítulo 11, versículo 13, e a sétima taça, no capítulo 16, versículo 18. Uma terra trêmula parece receber uma sacudida muito especial pouco antes da volta de Cristo para reinar aqui neste mundo. Os 3 grandes terremotos são o seguinte: capítulo 6, versículo 12, o sexto selo. Note o que é dito aí nesse versículo. E eis que houve um grande tremor de terra. No capítulo 11, versículo 13, na sexta trombeta, é dito: e naquela mesma hora houve um grande terremoto. E no capítulo 16, como eu disse, versículo 18, na sétima taça, nós lemos: e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Nós temos aí a frase: e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Especialistas em sismologia e geógrafos reconhecem que alguma catástrofe esmagou a crosta da terra anteriormente sólida. A Bíblia deixa claro que Deus fez isto no tempo do dilúvio, nos dias de Noé. Extensas peças desta crosta terrestre, grandes placas flutuantes sobre um manto de plástico, colidem umas com as outras, deslizam umas sobre as outras e racham. Esses movimentos têm produzido os terríveis terremotos dos últimos tempos. Com a abertura do sexto selo, uma palavra vinda do trono de Deus e do Cordeiro atinge a vasta rede de falhas subterrâneas e um terremoto apavorante atinge o globo terrestre. Então, essas coisas já estão deixadas aí, preparadas para Deus agir na sua hora certa. Terremotos no passado foram frequentemente acompanhados por erupções vulcânicas, lançando vastas quantidades de poeira e vapor e gases na atmosfera. O sol escurecido e a lua como sangue são o resultado de algum tipo de detrito entre esses corpos celestes e a Terra. A linguagem é figurativa. O sol e a lua, na realidade, não mudam. A atividade vulcânica é a causa comum de tal escurecimento do sol e da descoloração da lua. Nessas circunstâncias, a profecia de Joel, capítulo 2, versículo 31, será literalmente cumprida, aonde ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Silício era um tecido grosso feito de pelos de cabrito e usado geralmente para indicar luto. A mortandade desenfreada na terra é correspondida adequadamente pela escuridão
e luto da criação. Note o que nós temos aí também nesses versículos. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. A causa do problema entre os corpos celestes e a terra pode ser atividade vulcânica, mas é igualmente possível que isto venha de algum corpo celeste, como talvez um cometa, que vindo de muito além do sistema solar, passa entre o Sol e a Terra. Enquanto ele escurece o Sol e faz a Lua parecer como sangue, este invasor traria lixo cósmico, parte do qual cairia sobre a Terra como uma incandescência brilhante, enquanto ele passa pela atmosfera. Os céus se encheriam de uma miríade de rastros incandescentes, dando a aparência de estrelas cadentes. Estamos tentando explicar esses versículos? A figura descritiva é de uma figueira numa tempestade, parecendo ser apanhada por uma potente mão e vigorosamente sacudida. Os figos verdes que aparecem no inverno, antes das folhas da primavera, são lançadas em todas as direções. Esta é a linguagem do profeta Isaías, quando ele descreve o dia do Senhor, no capítulo 34, versículo 4. Note o que ele diz lá. Você pode ler na sua Bíblia: e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Voltamos agora para Apocalipse. Essa frase eu li na versão atualizada, que na realidade livro na versão corrigida seria um pergaminho. Vemos claramente que este fato não é a dissolução do sistema solar, como descrito no Apocalipse capítulo 20, versículo 11, pelos verbos diferentes usados. Aqui o verbo é retirou-se ou recolheu-se no grego, e é uma linguagem de aparência. Para um observador sobre a Terra, note o versículo 15, descreve tais observadores: a nuvem de lixo cósmico irá escurecer o Sol, fazer a Lua parecer vermelha como sangue, produzir uma nuvem de meteoros com tal intensidade que pareceria que as próprias estrelas estavam caindo em cascata sobre a Terra, dando a impressão que o próprio céu, note aí, céu no singular, estava se enrolando como um pergaminho. Esta é a linguagem usada por Isaías para falar do dia do Senhor, no capítulo 34, versículo 4. Ele diz: e os céus se enrolarão como um pergaminho. O enrolar rápido de um pergaminho de papiro, quando uma ponta é solta, é uma imagem adequada do céu desaparecendo enquanto o cometa invasor passa pelo céu. Nós temos também aí, no que lemos, a frase: e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isto tira de qualquer dúvida sobre o fato deste julgamento atingir toda a terra. Os abalos do terremoto parecem atingir toda a terra. No raciocínio dos moradores da terra, os primeiros 4 selos poderiam ser aplicados como providenciais. A matança de homens e mulheres que recusavam fidelidade à besta pode ser explicada como conveniência política. Mas este transtorno do universo deixa absolutamente claro que Deus está intervindo de forma dramática. Não há dúvida de que esses distúrbios cósmicos são o início dos acontecimentos astronômicos dos quais o Senhor falou claramente quando ele estava no monte falando com seus discípulos, o Senhor Jesus. Ele disse: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Mateus capítulo 24, versículo 29. Devemos enfatizar mais uma vez que enquanto estes sinais
começam no sexto selo, eles continuam e se intensificam sob a sexta trombeta, e o auge final é atingido sob a sétima taça, pouco antes do próprio Senhor aparecer em glória, vindo para reinar aqui neste mundo, não para arrebatar a sua igreja, pois isto já terá acontecido 7 anos antes. Analisemos agora o versículo 15. A reação a estes acontecimentos cósmicos por parte dos moradores da Terra, pertencentes a todas as camadas da sociedade, confirma a interpretação literal do fenômeno como a única interpretação possível. A interpretação simbólica não dá uma figura convincente. É muito questionável se um colapso de governos, como muitos usam, essas coisas seriam figuras talvez de governo e instituições que influenciam a vida social, política e eclesiástica, teriam este terror e pânico descrito aqui no que nós lemos aqui neste versículo 15, que estamos analisando. Tal ideia é rejeitada pela história. Por exemplo, quando na Revolução Francesa, no ano 1793, aconteceu, toda a estrutura social desabou e toda a instituição estável foi abalada. Os homens não se esconderam nas cavernas e nem clamaram às rochas que caíssem sobre eles. Homens e mulheres se uniram na anarquia naqueles dias. Por outro lado, qualquer distúrbio ou acontecimento astronômico incomum na esfera astronômica causa temor e às vezes até pânico. Os homens parecem saber que estão sendo confrontados com o divino. Note, o que os pecadores mais temem não é a morte, mas a presença reveladora de Deus. Acontecimentos no universo mostram ao homem a sua fraqueza e o colocam diante da face de Deus. Uma sociedade abrangendo ateus, evolucionistas, humanistas e todos que publicamente negam a existência de Deus, agora são obrigados a reconhecer a Deus e ao Cordeiro. Ao invés de buscar misericórdia por meio do arrependimento, os homens clamam às próprias rochas, cujo testemunho de um Deus Criador eles têm negado, para os esconder da sua face e da face de Deus. Se as montanhas e rochas são literais, e parece não haver outra forma de interpretá-las, então seria uma exegese estranha negar que os montes do versículo anterior também sejam literais. Cada camada da sociedade é atingida por esta mensagem universal. Ninguém pode fugir da sua importância. O artigo, antes de cada uma das classes, destaca os que são considerados líderes da sociedade, e especialmente os que normalmente teriam todo motivo para se sentir seguros. Vamos analisar agora um pouquinho, pelo menos rapidamente, todos eles. Nós temos os reis da terra, que se refere aos líderes das nações, seja qual for seu título local. Ele pode ser chamado imperador, presidente ou monarca. Protegidos de todos os problemas normais da vida por causa da sua posição, agora eles estão diante da face de Deus. Não há ninguém que os possa proteger. A outra expressão que temos, os grandes, se refere à segunda camada da nobreza nos países onde o rei governa ou a membros do governo onde existe a democracia. Eles normalmente teriam a segurança da sua influência. Agora, influência tem pouca importância quando Deus se revela através da natureza. Temos também a palavra traduzida comandantes na versão atualizada, na Bíblia, versão atualizada, originalmente descreveria
um comandante de 1000 homens. E era a palavra grega usada para um vizir persa, e para um tribuno romano. Essa seria a palavra usada. O comandante de uma corte. Você pode ler isto em João capítulo 18, versículo 12, onde encontramos essa palavra, Atos capítulo 21, versículo 31, versículo 33, versículo 37. O dicionário Vine diz que este era o título do comandante de uma guarnição romana em Jerusalém. Seria o equivalente a um marechal de campo ou um general hoje em dia, mas é abrangente o suficiente para incluir todos os líderes militares que normalmente se sentiriam seguros com o poder das suas forças militares. Nesta lista nós temos também os ricos. São os líderes da indústria, os diretores de empreendimentos comerciais mundiais, os banqueiros mundiais, por exemplo, financiadores cujo mundo está protegido pela sua riqueza e a segurança sempre faz parte das suas vidas. Temos também os poderosos. Estes descreve os que não são normalmente conhecidos do público, mas são os homens que por trás das cenas exercem grande poder na política e na sociedade. Esses são os líderes dos partidos políticos majoritários, os magnatas na mídia, os senadores, os membros do parlamento e os líderes dos sindicatos. O poder desses homens, não importa em que esfera eles estejam, agora o poder não os protege. E temos aí também os servos e todo livre, diz ali, e todo servo e todo livre. Então, aí completa o registro social dos dias romanos. Em dias modernos, os sinônimos desses nomes seriam trabalhadores de colarinho branco e trabalhadores braçais, homens e mulheres, porque as classes abrangem ambos, ganhando, ordenados ou sacando salários, empregados ou patrões, todos estão no mesmo estado de pânico devido a estes acontecimentos dramáticos do universo, e no universo. E para finalizar, vamos analisar os versículos finais da nossa leitura, o 16 e o 17. O terror varre a terra, varre. Homens de todas as camadas da sociedade descobrem que seu mundo, de faz de conta, desmoronou. E eles terão que apresentar-se diante de Deus. A realidade toma o lugar da farsa das suas vidas. Linguagem real, original, humilde, não faz diferença alguma. Ou seja, eles podem ser rei, podem ser humilde, quer seja um comandante militar ou um capitão de indústria, todos estão cientes de que há um Deus liderando com a terra e lidando com a terra, liderando na terra e lidando com a terra. O ateísmo não tem mais resposta. O gnosticismo é inadequado nesta crise. Vivendo num tempo quando a blasfêmia da besta estava solta, sabendo que eles haviam comprometido suas consciências em troca de benefícios e riquezas, eles agora estão face a face com Deus. Eles prefeririam encarar a morte do que a Deus, e clamam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, que escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Linguagem que nos faz lembrar de Oséias. Se você nunca leu esse profeta, leia Oséias capítulo 10, versículo 8. A palavra aqui, a face, ou a face de Deus, é um hebraísmo que vem da reação, por exemplo, de Adão e Eva no jardim, depois da queda. Leia Gênesis capítulo 3, versículo 8. Sem medo da morte, os homens estão mortalmente amedrontados de Deus, a quem desdenharam durante toda a sua vida, e do Cordeiro a quem negaram. Esta linguagem indica que o testemunho dos 144.000 judeus que se centralizam no sangue do Cordeiro, leia o capítulo 7, versículo 14, já tinha sido espalhado pela terra. Esta intervenção divina cósmica fala diretamente
às consciências dos homens. Repetidamente, eles sabem que, tendo rejeitado o sangue do Cordeiro, eles agora terão que encarar a ira do Cordeiro. Este é o cumprimento direto da palavra falada por Isaías em relação ao dia do Senhor. Note o que Isaías diz. Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2, versículo 19. Quando ocorrerem estes abalos cósmicos, os homens da terra finalmente reconhecerão que Deus e o Cordeiro estão agindo em juízo. A tradução que nós temos aí neste versículo da sua ira deve ser notado. A palavra ira, no grego, indica o descontentamento decidido das pessoas divinas. A palavra que nós temos aí, dia, aqui, neste versículo, não deve ser interpretada como um período de 24 horas, mas um período mais extenso, que pode incluir todos os 7 anos do período da tribulação, ou mais provavelmente descrevendo os últimos 3 anos e meios, que muitas vezes é descrito como o período da grande tribulação. Avisos sobre esta ira de Deus como um dos acontecimentos dos tempos finais tem soado através dos séculos. Uma das vozes foi a de João Batista. Lucas capítulo 3, versículo 7. Esta ira não é vingança pessoal, nem simplesmente o processo impessoal de retribuição, mas a ação direta e definida, mas a ação direta de Deus. É isso que nós temos. Um autor chamado o seu nome abreviando F. Bruce, descreve isto como a resposta da santidade à maldade persistente e impenitente dos homens. É isto que são suas palavras. Aquele terrível dia chegou, feito mais terrível pelo fato do Cordeiro estar associado com ele, com aquele dia. É ele que está regendo essas coisas. Os homens recusaram a provisão do Cordeiro e agora sofrem as consequências do seu pecado. Este clamor cheio de pânico nos mostra que os homens estão conscientes de que esses terríveis acontecimentos são apenas o prelúdio, o começo, o anúncio de atos mais severos. E eles sentem que não podem suportar o que antecipa que virá. Isto é o que está subtendido no último clamor desesperado do capítulo, como nós temos, e quem poderá subsistir? Neste clamor vemos uma resposta do profeta Naum, que diz: quem parará diante do seu furor? E quem subsistirá diante do ardor da sua ira? Naum capítulo 1, versículo 6. E também do profeta Malaquias. Malaquias diz: mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Malaquias capítulo 3, versículo 2. Deus tem agido de forma tão dramática e seu poder tem sido demonstrado numa escala tão extraordinária no estremecimento, o terremoto sobre a terra, no estremecimento da terra e do céu, que os homens reconhecem pela primeira vez sua fraqueza e impotência. Agrupados contra Deus, os homens inevitavelmente cairão, eles não podem resistir. A pergunta retórica é estrategicamente colocada e o próximo capítulo descreve aqueles que, pela graça divina, irão resistir durante os dias tenebrosos do período da tribulação. Mas isto é assunto para outro vídeo.